Fala, jovem investidor, aqui quem fala é Milton Campelo Júnior e hoje a gente vai falar sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas se ainda não sabe, fica comigo até o final que eu vou te ensinar hoje. Então vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que são essas três palavrinhas, Produto Interno e Bruto. Produtos são todos os produtos e serviços desenvolvidos dentro de uma determinada área, seja uma região ou um país. Tá? Interno é que é dentro desta área e bruto é porque é o valor final, é o valor bruto final sem considerar os custos de produção. Tá? E quando a gente fala de interno, vale ressaltar que mesmo que as empresas não sejam do país, seja uma empresa de fora, mas produzem dentro daquela região ou país, elas vão estar dentro do cálculo do PIB, beleza? E essa é a principal diferença quando a gente fala aqui de PNB, que é Produto Nacional Bruto. O Produto Interno Bruto calcula essas empresas de fora dentro do seu cálculo. Já o Produto Nacional Bruto só calcula todos esses produtos brutos aí de empresas nacionais, ou seja, só calculam das empresas, no caso do Brasil, brasileiras, tá bom? Então, vamos seguindo. Para a gente entender o PIB, a gente precisa entender que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país. Então, eu trouxe um exemplo. Imagina só que você vai comprar um carro de 40 mil reais. Nesse carro vem um step, que é um pneu reserva ali, caso aconteça algum problema, você precisa trocar. Esse pneu reserva, ele já está dentro do carro. Você calcularia ou não ele no PIB? O PIB viraria 41 mil reais aqui no nosso exemplo? E a resposta é não. Porque o PIB ele só calcula o produto final. E nesse exemplo aqui, a roda, o pneu, ele já está incluso no carro, no valor do carro. Ele já é o custo de produção ali, como a gente falou anteriormente. Então, o PIB, ele quer o valor bruto, que é o valor final dos bens de consumos finais. E a roda ela é um bem intermediário na construção deste carro. Já o carro é o bem final. Então, o correto aqui seria tratar o PIB como 40 mil reais, nesse exemplo que a gente traz aqui, tá bom? E como aí o PIB é construído? O PIB é construído por esse jogo de letrinhas aí, o C, o I, o G, o X e o M. Então, vamos lá. O C é consumo. Consumo a gente trata com pessoas físicas, consumo das famílias. Quando a pessoa vai lá no supermercado e compra um tomate, um arroz, produtos de limpeza, enfim, ali ela está gerando consumo e esse consumo vai para o cálculo do PIB. Quando a gente fala de I, a gente está falando de investimentos, que fala de empresas. E empresas elas não necessariamente consomem, elas compram como investimento, porque elas acreditam que a compra que elas estão fazendo vai gerar retorno financeiro, ou seja, riqueza para o país. E isso é investimento. Então, se a empresa compra um maquinário, ela acredita que esse maquinário vai trazer retorno a médio e longo prazo para ela. E quando a gente fala de G, a gente está falando de gastos do governo. Tá? Então, tudo que o governo gasta e consome está dentro do G do PIB, que é obras, medicamentos, produtos que ele tem que comprar, manutenção do patrimônio público, todos os gastos deles vai estar aí no G. E em o X menos M, que é a exportação líquida, que se chama, que é as exportações e importações. O X é retratado pela exportação de exportação e o M de importação, que é a balança comercial, ou seja, exportação menos importação, o que a gente manda para fora menos o que a gente traz aqui para dentro, gera a nossa balança comercial. Se a gente exporta mais do que a gente importa, a gente tem uma balança comercial superavitária, ou seja, com valores positivos. Se a gente importa mais do que exporta, a gente tem uma balança comercial deficitária, porque a gente trouxe mais produtos do que exportou. A ideia aqui é porque quando você exporta, você está trazendo capital para dentro da sua região do país. Isso faz com que você gere riquezas para o país. E o PIB é um indicador macroeconômico que vai buscar mostrar o nível de riqueza daquela região, daquele país, através dos seus consumos e produções. Beleza? Então, se a gente está exportando e trazendo riqueza, entra para o cálculo. Se a gente está importando e enviando nossa riqueza, o nosso dinheiro para fora, não vai entrar no cálculo. E aí surgem algumas discussões sobre isso, porque quando a gente fala de consumo, e vamos supor que
uma família teve algum incidente, uma enchente, ele perdeu vários bens da sua família, eles têm que consumir mais. Isso ali vai entrar no cálculo do PIB, mas não necessariamente entrou riqueza para o país ou riqueza para a família. Certo? Agora, quando a gente fala de investimentos, uma empresa compra e ela não consegue trazer lucro, ela quebra, isso necessariamente trouxe mais riqueza para o país ou para o empresário? Fica um ponto de interrogação aí para você refletir. E os gastos do governo. Se o governo inicia uma obra bilionária e fica pela metade e essa obra morre ali, não trouxe resultado nenhum, trouxe mais riqueza e cresceu mais o resultado do país? Fica a interrogação, mas tudo isso vai entrar no cálculo do PIB. E na exportação, se a gente exporta, traz capital, beleza. Agora, se a gente importa maquinários, computadores, novas tecnologias, isso faz com que a gente gere melhores produções e maiores riquezas, não deveria ter um indicador macroeconômico que calculasse com isso? Beleza, mas hoje o PIB é um dos principais indicadores macroeconômicos aí que mostra o nível de capacidade de produção e riqueza de um país, tá? E como é que é calculado o PIB? O PIB é calculado com o C de consumo das famílias, mais o I de investimentos, mais o G de gastos do governo, mais o X menos o M, que é as exportações líquidas, lembrando que é as exportações menos o que você importou, para saber esse cálculo aí. Então, esse é o cálculo do PIB, e se você vai fazer alguma prova e precisa lembrar dessa fórmula, é muito simples, é só você lembrar assim, ó, cara inteligente gosta de X-Men, cara inteligente gosta de X-Men, é isso mesmo, você vai lembrar disso na sua prova, e tem um passarinho falando aqui, mas não tem problema, vamos lá. E existem também outros indicadores dentro do PIB, que é o PIB per capita, o PIB dividido pela população. O que significa isso? Significa que o governo tenta calcular ali quanto que uma região, com a quantidade da sua população, versus o que eles estão produzindo e gerando de riqueza, tem por pessoa. Então, quanto daquela região tem de riqueza pela quantidade de pessoas que ele tem. E aí ele vai ter a riqueza por pessoa, ou o volume de produção por pessoa. Tá? E o PIB per capita real nada mais é do que o mesmo cálculo do PIB per capita menos a inflação. Então, desconta-se aí a inflação, que é a perda do dinheiro durante o tempo, perda de capacidade de compra do dinheiro durante o tempo. Se você não entende sobre inflação, vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo que explica exatamente o que é a inflação, beleza? Vá lá assistir para você compreender mais sobre isso. E isso aqui são os indicadores que trabalham também dentro do PIB, tá bom? E a gente vem para uma prática. Vamos lá, na prática aqui. A prévia do PIB do Banco Central indica alta de 2,3% no primeiro trimestre de 2021, ou seja, o Banco Central indica que está aumentando o nível de consumo, aí, seja ele de família, de investimentos, do gasto do governo ou de exportações, fazendo com que gere mais riqueza para o país. E isso aumentou em 2,3%. Mas logo aqui embaixo ele diz, somente em março, porém, foi registrada uma queda de 1,59% no nível de atividade, interrompendo uma série de 10 meses de alta. O que ele quer dizer? Que em março, apesar do trimestre ter sido muito bom, e o PIB sempre é calculado trimestralmente ali e anualmente, apesar de ter subido, março teve queda de 1,59% no nível de atividade, ou seja, no nível de produção e consumo, dentro de 10 meses de alta, ou seja, o PIB estava subindo a cada 10 meses, a cada um mês aí dentro desses 10 meses estava subindo o resultado do PIB, que era o nível de riqueza do país. Esse resultado acontece em meio à segunda onda da pandemia do Covid, do coronavírus. Divulgação oficial do PIB será feita pelo IBGE em 1º de junho. Isso é uma notícia recente, então acompanha aí, 1º de junho vai sair o resultado do PIB. Mas beleza, o que ele está dizendo é que apesar de retração econômica por conta da pandemia, fluxo de dinheiro e fluxo de produção reduzindo, o PIB aumentou, ou seja, o nível de consumo das áreas aumentaram e, por consequência, o dinheiro está andando mais pelo mercado e isso, de certa forma, é muito positivo, ainda mais num cenário que a gente está vivendo. Mas isso pode aumentar a inflação, e isso é um assunto para um vídeo que eu já gravei. Se você não assistiu, vai lá. E se você ainda não entendeu sobre como o governo faz essas modificações aí entre gasto e governo, quais os impactos que isso gera, aumentando o investimento, aumentando o consumo, diminuindo o consumo, eu já expliquei sobre política monetária, política fiscal
e política cambial, que isso tudo são ferramentas que o governo utiliza para fazer esse movimento. Se você ainda não sabe, o link também está na descrição. E é isso. Se você chegou até aqui, bota aí hashtag PIB. Hashtag PIB, acho que tá bom. Hashtag PIB. Isso vai me dar como indicador que você assistiu o vídeo até o final e que você compreendeu que de fato é PIB. Mas se você ainda tem alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu faço questão de responder você. E eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela sua atenção. E no próximo vídeo a gente se vê. Valeu!